Quando Jair Bolsonaro chegou à presidência da República, a gente começou a assistir um monte de ruptura com comportamentos estabelecidos. Existem certos comportamentos que a gente espera de presidentes da República que o Bolsonaro começou a romper. Eu lembro quando o Bolsonaro, num determinado momento, fez uma viagem para os Estados Unidos. Joe Biden já era presidente dos Estados Unidos, foi para Nova York e fez o que precisava, acho que era uma coisa de ONU e tudo mais, não se encontrou com o presidente americano, que era, tipo, não quis se encontrar, não... foi embora. E essa não foi a única vez que o Bolsonaro foi... O Bolsonaro tratava chefes de Estado de outros países como é do meu time ou não é do meu time. O que é um troço para presidente da República que todo mundo ficava extremamente chocado, tipo, que absurdo, como é que pode... não importa se o cara é de esquerda ou de direita, se a mulher é de esquerda ou de direita, é o chefe de Estado de um país que você... É preciso haver relacionamento de Estado. É seu trabalho, né? É seu trabalho. Lula foi à Argentina e não teve nenhum encontro com Javier Milei, não buscou um encontro com Javier Milei. Tiveram quando estavam todos os chefes de Estado do Mercosul juntos, mas o que seria esperado, que é passar uma hora juntos conversando a portas fechadas e tudo mais, não aconteceu e Itamaraty não procurou. O que eles procuraram, e gentilmente a justiça argentina permitiu, foi um encontro em privado na casa da Cristina Kirchner. Ela está em prisão domiciliar, e ele passou uma hora. Quer dizer, o Lula, que nunca teve esse tipo de comportamento antidemocrático, porque isto é, professor... Antidiplomático. Antidemocrático. Antidemocrático. Você tem uma função como chefe de Estado. Existe uma impessoalidade que se cobra de você numa democracia como chefe de Estado, que exige que você olhe ainda mais para um país como a Argentina, que é um país vizinho, é o terceiro ou quarto parceiro comercial do Brasil. É que ele pode alegar que eles se encontraram no evento, né? Não é a mesma coisa. Não, mas não é a mesma coisa. E eu acho, assim, Pedro, o tal é um esgarçamento tamanho, né? Que, enfim, primeiro que, assim, a gente está ouvindo falar do Mercosul diante do acordo com a União Europeia, que não fica também muito claro exatamente como que esse Mercosul está se estruturando, porque o Mercosul já perdeu tanta importância, ele foi sendo esvaziado de uma tal maneira, e eu acho que ele chega num ponto agora que é um ponto, e que o esgarçamento dessa relação da própria polarização que se estende, né, para os outros países da região, e de ataques frontais que vão sendo feitos entre presidentes, né, que se um fala do outro publicamente, que é um fenômeno digamos assim, no mínimo feio, horroroso, para ser mais taxativo. E aí agora a gente chegou nesse limite final aí, que foi agora, né, esse atual encontro, que realmente tomou todo mundo de surpresa, porque o Lula, tradicionalmente, é um chefe que conversa com... Aliás, tem conversado com... Essa é uma das marcas do Lula, né? Uma tradição dele, e uma tradição... A diplomacia brasileira tem a tradição dela, todo mundo sabe, mas era uma tradição do próprio Lula, da defesa da diferença, né? O tal presidente é de tal forma. Inclusive, ele vive essa pressão o tempo inteiro quando ele tem no próprios BRICS, quando ele mas entrou o Irã, mas você foi falar com o presidente do Irã, então realmente causa uma estranheza. E eu acho que, de certa forma, também, assim, do ponto de vista da geopolítica, das relações internacionais, também coaduna bastante com essa coisa de que, bom, se os dois presidentes não estão se encontrando no privado, que são as duas maiores nações da América do Sul, e do bloco, o que é o bloco atualmente, entendeu? Ele assim, um proforme, passou agora para o Brasil. É uma pena, porque foi uma luta, né, brasileira, histórica, que não é daquele governo. Isso aqui vem desde a década de 80, se fixa na década de 90, quando a gente institucionaliza mesmo, o Mercosul cria, num momento de criação de blocos no mundo inteiro, mas a gente fez esse esforço. E o Lula fez um esforço ainda maior, né, de tentar expandir, de aumentar ainda mais os laços dentro da América do Sul,
é importante que se diga, da América do Sul de maneira geral, e ser uma liderança regional, né? E a gente esperava, inclusive, que ele fosse essa liderança regional e a partir dessa liderança regional se projetasse internacionalmente. Mas a região realmente é uma região, do ponto de vista político, muito complexa e instável, né? Você sai de um governo kirchnerista e entra num sujeito anarcocapitalista. É muito louco, é muito louco. Você sai do Bolsonaro e entra no Lula. Então, instabilidade nesse sentido de os governos tão frágeis, né? E isso faz com que seja muito difícil esses governos... Eu lembro que teve um momento ali que estava falando, tem uma nova onda rosa na América do Sul, né? Quando foram eleger o Petro e tal, Boric, e aí teve um cientista político americano que falou assim, não, isso não é bem uma onda rosa. Porque eles estão sendo eleitos sem apoio, estão sendo eleitos com margem muito pequena. Isso aqui não é aquele fenômeno que a gente viu de Chaves, Lula, Mujica, aquela coisa que veio dos anos 2000, né? Sabe uma coisa que eu acho que me impressiona mais desse gesto tão não a cara do Lula de se recusar ou de não buscar esse encontro, não foi uma recusa, mas não buscar um encontro com o Milei. O que me impressiona mais é o quanto que fragiliza o argumento que o governo Lula tem feito consistentemente a respeito das suas relações internacionais, que é, Geraldo Alckmin vai para a posse do presidente do Irã. E fica aquela foto horrorosa, que é o Alckmin cercado de um bando de ditador de Ray-Ban, né? Mais o líder do Hezbollah, líder do Hamas, etc. E aí... todo mundo faz aquele argumento, não, mas não é porque é uma ditadura que você... insuportável no início, defesa do Putin, defesa do Maduro, defesa de Daniel Ortega, Não, mas vocês têm que entender que não é porque é uma ditadura que vai deixar de não ter relação, tudo mais, mesmo que tenha problemas na democracia. E eu acho que esse argumento é razoável. Entendeu? Não, tudo bem. O Brasil precisa ter relações diplomáticas com o Irã. Se os Estados Unidos não têm problema dos Estados Unidos, o Brasil quer ter relações diplomáticas com todos os países. Eu compro esse argumento. Mas... no momento que você aí se vira e fala, não, com o Milei eu não falo... ele derruba. Aí começa a ser, eu escolho com quem eu falo e com quem eu não falo. E aí a gente começa a ser autorizado a questionar quais são as escolhas. E eu acho que também, Pedro, ele é muito representativo do momento muito disruptivo, né? Momento disruptivo, seja nos Estados Unidos, com essa loucura que a gente tem que acompanhar o governo Trump, porque não é nada... simples, né? Porque cada dia é uma coisa, você não tem um plano de governo claramente estabelecido que você vai observar quais vão ser, não, vai um dia para o outro, aumenta a tarifa aqui, tira dali. Então, é um momento muito disruptivo que vai causando disrupções e a gente, em teoria, não esperava que isso fosse acontecer aqui dentro desse plano. Mas eu acho que faz parte desse também, assim, eu não estou querendo dizer, é um momento muito disruptivo. E aí a gente está começando a ver coisas que estão realmente fugindo do comportamento tradicional do que a gente possa ter. E acho que está todo mundo ainda muito... sem saber exatamente como se comportar dentro desse novo mundo, né? Que tá aparente para a gente, que realmente a gente ainda não sabe, né? O Javier Milei também tem uma série de protocolos que ele não segue, aí você aí isso vai fazendo parte de eu acho uma grave crise no multilateralismo, né? Ela está clara, ela é mais do que evidente, ela é evidente da ONU não ter dinheiro para finalizar suas contas esse ano. Há esse tipo de coisas e comportamentos presidenciais que são comportamentos que não são, digamos assim, esperados, né? Quer dizer, no fim das contas, o que você está dizendo é que é uma consequência do surto do nacionalismo autoritário por parte do mundo. Pipocando em todo mundo, né? E de você ter essa dificuldade mesmo que a gente teve com o processo da globalização e que você não teve os resultados. Aí começa lá desde o Brexit até todos esses fenômenos que vão desembocar no nacionalismo e vão desembocar também numa perda de confiança, né, das instituições. Você vê, o que nós somos cada vez mais confiantes são em líderes, né?
Pessoas e não instituições, né? Pessoas e não instituições. O Rodrigo Miranda aqui pergunta se já se sabe se o Milei tem alguma participação nesse não encontro, né, nesse desencontro. Se o Milei se recusou a encontrar o Lula de alguma forma, porque da eleição em diante, ele diz que não se encontraria. A gente não tem nenhuma posição do governo brasileiro se houve essa recusa também, né? Mas o Itamaraty está mudo a respeito. Eu acho, essa é a minha impressão, é uma leitura que eu estou fazendo, não é uma informação, de que se fosse isso, o Itamaraty teria vazado. Eu acho que foi, possivelmente foi um gesto duplo de não desejo do encontro. Esse é o meu chute. Mas a gente não tem essa informação com clareza. Seria uma proteção excelente para o governo. Se ele tivesse isso, pronto, ele estava com a carta na manga. Pois é, mesmo que não fale oficialmente, você vaza esse tipo de informação, né? Exatamente. Mas se tiver isso, vai vazar. Vai vazar e a gente traz essa informação no Central de segunda-feira. Professor Milei, ele fez um choque de austeridade na Argentina, ele cortou inúmeros gastos públicos, inclusive benefícios sociais. Os argentinos mais pobres estão mais pobres, a inflação foi realmente dominada por completo. Até porque você desacelerou o consumo, né? Você jogou o consumo no chão. Natural. Exatamente. Quando você faz esses cortes todos e de gastos do governo, você joga o consumo no chão e a inflação é dominada. Ainda assim, a avaliação dele nas pesquisas segue alta, né? Segue alta. Eu tenho conversado muito com os argentinos, por diversos motivos, né? Claro, tem um interesse regional óbvio, né? Para quem trabalha com geopolítica, mas a impressão é assim. Havia um cansaço exacerbado. Com a desordem completa da estrutura. Havia um cansaço exacerbado e esse cansaço ainda não passou. Então, você tem um fenômeno, inclusive, ontem mesmo eu estava conversando com uma pesquisadora do Conitec, que é o grande centro de pesquisa deles lá, né? Como se fosse se juntasse todos os CNPq, é um pouco diferente, porque você tem pesquisadores, um CNPq com IPEA, não sei. Mas, enfim, eu conversava e ela dizia, olha, você sabe que os preços estão muito caros, né? Muito caros. A gente está tendo essa discussão de que essa inflação ela acaba não sendo tão verídica do ponto de vista. Ela falou, eu fui agora para a Alemanha e o café no aeroporto está mais barato do que o café na Argentina, no aeroporto. Café em euro no aeroporto na Alemanha. Café em euro no aeroporto. Ela falou assim, eu fui tomar um café no aeroporto, estava barato. Aí eu falei, meu Deus do céu. Mas enfim, então, mas a percepção é ainda um respaldo. Foram muitos anos. E veja, você não consegue mais, porque você teve uma crise que está gerada desde o final do período militar, com o Menem também, que fez uma gestão desastrosa, quando ele vai privatizar tudo, mas não tem plano para isso, aí você fecha a ferrovia, então você tem cidades que foram paralisadas, que eram dependentes do sistema ferroviário, ou como Mar del Plata, que era muito dependente da pesca, você abre a pesca para os japoneses. Então você tem um fenômeno lá particular desse momento da década de 90, só que você tem um fenômeno do cavalo, depois do Kirchner, e aí você tem isso se arrasta há muitos anos. Então, esse impacto sobre a sociedade é um impacto de um cansaço exagerado. As pessoas progressistas da Argentina também mantêm uma posição assim, olha, que não fosse o Milei, eu escutei isso de muitos argentinos, só não precisava ser o Milei. Podia ser qualquer outro, mas não teve, ele teve um punch eleitoral mesmo, né? Ele teve uma saída e é resultado desse cansaço. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso.
Democracia é um regime intrinsecamente frágil.